Fala meu craque, tudo bem com você? Maria Fifi do futebol brasileiro na área e hoje eu vim te falar como é que foi os duelos aí da segunda fase dos jogos da volta da Série D e os times que foram classificados para a terceira fase. Lembrando que esses duelos ocorreram aí no final de semana e também na segunda-feira. E vale lembrar, gente, que dos 16 confrontos nós tivemos aí 12 equipes que conseguiram a classificação jogando em casa aí no jogo da volta. E ainda tivemos aí 6 decisões nos pênaltis, ou seja, foi aguenta coração até o último minuto. E um parabéns aí para os torcedores do América de Natal que conseguiram bater o recorde de público aí na Série D. Foram 24.466 torcedores lá na Arena das Dunas, tá? Em Natal, que foram apoiar o Mequinha, né? O América aí. E detalhe, tá, gente? O América saiu no empate aí, não fez nenhum golzinho aí para comemorar com a torcida no 0-0, mas pelo menos conseguiu a classificação em cima do Jacuipense da Bahia. E agora vamos para os embates, ver como é que ficou isso. O primeiro duelo foi entre o Anápolis de Goiás e o Real Noroeste do Espírito Santo. E o Anápolis, que estava aí muito tenso, viu? Foi para esse jogo bem pressionado, porque no primeiro jogo o Real Noroeste fez 5-2 no Anápolis. Então, para esse duelo, todo mundo já dava como certa a classificação do Real Noroeste. Mas o Anápolis não se deixou abalar e fez 3-0 no tempo normal aí, ou seja, conseguiu empatar com o Real Noroeste, fazendo 5-5, e eles foram para os pênaltis. Só que aí, quando chegou nos pênaltis, gente, sinceramente, assim, foi de dar raiva, porque o Real Noroeste acertou todas, né, assim, tudo bem. Só que o Anápolis não acertava nada, gente. Ele teve aí 3 batidas aí seguidas que os jogadores erraram e foi assim por erros muito bobos, sabe? Parecia que todo mundo batia do mesmo jeito e era uma batida muito fraca. E enfim, gente, foi horrível. E consequentemente o Real Noroeste foi classificado para a próxima fase. Tem todo mérito, obviamente, né? Jogou super bem no primeiro jogo. No segundo não foi lá essas coisas, mas aí nos pênaltis foi super bem e conseguiu se classificar. Já o segundo duelo, que também foi para os pênaltis, foi entre o Aimoré e a Portuguesa do Rio de Janeiro, gente. E esse duelo já estava meio complicado aí, porque o Aimoré no primeiro jogo saiu com a vitória por 1-0, que ele fez lá no Luso Brasileiro, na casa aí da Portuguesa. Então, nesse segundo jogo, todo mundo imaginou que em casa o Aimoré poderia, né, ir super bem, mas não foi o que aconteceu. A Portuguesa fez 1-0, conseguiu ir para os pênaltis com o Aimoré e aí eliminou o seu carrasco nos pênaltis por 4-3. Ou seja, foi uma disputa bem acirrada, foi bem difícil. Por pouco, né, o Aimoré não consegue, mas a Portuguesa se deu melhor e conseguiu a classificação. Já o terceiro duelo aí bem sofrido, só que dessa vez não tivemos pênaltis, foi no tempo normal mesmo. Foi entre o Amazonas Futebol Clube e a Juventude Samas do Maranhão. No primeiro jogo, tá, lá na casa da Juventude Samas, eles ficaram no 0-0. Foi bem tenso o jogo, bem pegado, só que aí no segundo jogo não foi diferente. Porém, as equipes tiveram aí gols, tá? O primeiro que abriu o placar foi o Amazonas, ainda no primeiro tempo aos 13 minutos. Só que ainda no primeiro tempo, alguns minutos depois, o Juventude Samas foi lá e empatou o jogo, fazendo 1-1. E aí, gente, foi aquela situação bem tensa até o final. Só que quando os times já estavam se encaminhando praticamente para a disputa de pênaltis, nos acréscimos do segundo tempo, o Amazonas conseguiu fazer o gol da vitória e garantir a sua classificação sem precisar ir para os pênaltis, fazendo 2-1 em cima do Juventude Samas. E o outro duelo, que eu acho que foi um dos duelos mais tensos aí da Série D, dessa segunda fase, foi entre o Cascavel e o Paraná. Gente do céu, que duelo foi esse? Na verdade, entre o Paraná e o Cascavel, né? Porque o jogo da volta foi lá no Durival Brito, né? Na casa aí do Paraná. E o primeiro jogo foi lá no Olímpico Regional, né? Na casa do Cascavel. E eles ficaram no 0-0. E no segundo jogo, como é que ficou a situação? Também no 0-0, no tempo normal. Mas aí, né? Foram para a disputa de pênaltis. Mas quem se deu melhor foi o Paraná e venceu aí a Serpente por 5-4. E garantiu a sua classificação na terceira fase. E esse combate agora é para quem gosta de muitos gols. Nós tivemos o primeiro jogo entre o São Raimundo de Manaus e o Tocantinópolis ficando no 2-2. E aí o jogo da volta ficou como, gente? Ficou no 4-1. E a equipe do Tocantins chegou a abrir o placar ainda no primeiro tempo, fazendo 1-0 em cima do São Raimundo. Todo mundo achou que o São Raimundo ia reagir, mas enfim, gente, demorou muito para vir essa reação, porque o Tocantinópolis ele aproveitou ainda no segundo tempo e chegou a abrir o placar mais 2 vezes, ou seja, fez 3-0 em cima do São Raimundo. E foi só aí que o São Raimundo teve uma reação, fez um golzinho apenas, ficando ali no 3-1, mas não conseguiu mais nada. Então o Tocantinópolis foi lá e aproveitou, né, a falta de reação do São Raimundo, né, acho que já se entregou de vez.
Martins e fez aí o último gol, fazendo 4-1 em cima do São Raimundo de Manaus e garantindo a sua classificação. E ele vai encarar, sabe quem, gente? O Santa Cruz. Pois é, né? Vai ser tenso aí esse duelo. E o outro embate que a gente teve foi entre o Asa de Arapiraca e o Afogados de Pernambuco. E o Asa se deu super bem no primeiro jogo, ele já saiu com a vitória, fazendo 2-1 em cima do Afogados, isso lá na casa do Afogados. E jogando em casa ele fez o que? Ele fez 2-0 aí em cima da equipe aí de Pernambuco e garantindo também a sua classificação e a alegria, né, do seu torcedor. E no domingo lá no Castelão do Maranhão a gente teve uma disputa, gente, que foi assim para aguentar o coração mesmo, porque tivemos o Motoclube encarando o São Raimundo de Roraima e no primeiro jogo essas equipes ficaram no 0-0, né? Aí quando foi aí para o segundo jogo, né, na volta, tivemos eles empatando de novo, só que agora no 1-1. Então teve que ir para a disputa de pênaltis e foram 18 cobranças pra gente poder saber quem é que ia sair, né, com a classificação. Ou seja, foi muito tenso mesmo. Para quem acompanhou, gente, foi aquele jogo que parecia que nunca mais ia ter fim, porque as equipes foram super bem nos pênaltis, né, os jogadores. Então foi bem difícil sair realmente o vitorioso, mas o Motoclube se deu melhor. Ele acabou fazendo 8-7 em cima do São Raimundo e garantiu a sua classificação na próxima fase. E o outro duelo que foi bem tenso aí foi entre o São Bernardo e o Azures do Paraná. E o São Bernardo se deu melhor, fazendo 2-0 em cima do Azures. Lembrando que no primeiro jogo as equipes ficaram empatadas no 1-1, mas aí no jogo da volta o São Bernardo definiu tudo e garantiu a sua classificação. Já o confronto que foi super tranquilo foi entre o Pouso Alegre e o Operário do Mato Grosso. O Pouso Alegre fez 2-0 em cima do Operário e se garantiu aí na terceira fase. Lembrando que no primeiro jogo eles ficaram empatados aí no 0-0, mas aí no segundo, jogando em casa, o Pouso Alegre foi lá e fez 2-0. E o outro duelo que sinceramente eu fiquei muito decepcionada foi entre o Brasiliense e o Nova Venécia do Espírito Santo. Fico muito feliz pelo Nova Venécia, né, que mereceu demais a classificação, mas sinceramente eu esperava muito aí uma reação do Brasiliense, que a gente viu jogar e foi impecável aí na fase de grupos, mas nessa segunda fase aí no mata-mata foi assim um time irreconhecível, tanto ele quanto o Retrô, né, amarelaram assim demais, né, nessa etapa final. No caso do Retrô ainda bem, né, a gente, que aí meu time passou, brincadeira, mas aí no caso do Brasiliense, né, foi tenso aí e infelizmente eles não conseguiram, né, a classificação. Lembrando que no primeiro jogo o Nova Venécia ficou no 3-1 com o Brasiliense e aí no jogo da volta ali na casa praticamente do Brasiliense tivemos aí o empate no 1-1 e tivemos também cenas lamentáveis nesse jogo, né? A torcida do Brasiliense ficou muito revoltada com tudo que aconteceu com o time, mas aí foram atrás, né, de pegar os jogadores do Nova Venécia, gente. Pois é, e, enfim, a polícia ali, foi muito tenso esse jogo, o final dele, na verdade, né? E o embate mais tranquilo, eu acho que foi entre o América de Natal e o Jacuipense aí da Bahia, que ficaram no 0-0. Só que aí no primeiro jogo, o América tinha conseguido fazer 1-0 em cima do Jacuipense lá na casa dele, né, no Eliel Martins. E no jogo da volta, com o show, né, da torcida do América, ele não conseguiu fazer nenhum gol, gente. Nenhum, né, conseguiu marcar nada, então ficaram ali no 0-0. E o América, né, conseguiu sua estadia aí na terceira fase. Lembrando que o América é um dos times que está, né, dentro dessa classificação, que foi até as quartas de final no ano passado, mas não conseguiu, né, passar para as semifinais. E o embate lá no Barretão, em Lagarto, Sergipe, foi entre o Lagarto, que encarou o Souza da Paraíba. No primeiro jogo, o Lagarto saiu vitorioso por 1-0 e no segundo jogo em casa também ele saiu vitorioso, fazendo 2-1 na equipe do Souza e se garantindo aí na terceira fase. E outro confronto que deu o que falar, dessa vez lá no Centenário, tivemos o Caxias encarando o Oeste e esse jogo foi para a disputa de pênaltis. Lembrando que no primeiro jogo as equipes saíram no 1-1 e no segundo jogo na volta também ficaram no 1-1. E aí foram para os pênaltis e quem se deu melhor foi o Caxias, que ganhou a partida por 6-5 aí na disputa de pênaltis. Lembrando que ele também é um time, assim como o América, que chegou a ir para as quartas de final no ano passado, mas foi eliminado. Será que dessa vez vamos ter aí o América e o Caxias indo para a Série C em 2023? E lá na Arena Cajueiro tivemos aí o Bahia de Feira enfrentando o Costa Rica do Mato Grosso do Sul. E o Bahia de Feira garantiu a sua classificação fazendo 2-1 em cima do Costa Rica. Lembrando que no primeiro duelo eles ficaram no 0-0 e aí no segundo, né, o Bahia de Feira garantiu a sua estadia na terceira fase. O outro embate foi entre o Rio Branco do Acre e o Pacajus do Ceará. No primeiro jogo eles ficaram no empate, no 1-1. Já no segundo jogo ficaram zerados, gente. Nenhum dos dois conseguiu abrir ali o placar, então tiveram que ir para os pênaltis. E aí quem se deu melhor foi o Rio Branco, né, que ganhou aí do Pacajus, mas foi bem tenso aí. Eu pensei até que o Pacajus ia conseguir passar de fase, mas não, quem conseguiu foi o Rio Branco. Se deu muito bem e
conseguiu a sua classificação. Aí eu pergunto pra vocês, está faltando falar de algum duelo, gente? Está sim, né? Vocês sabem de que eu tô falando. Faltou falar aí do Santa Cruz e do Retrô, que deu muito o que falar, né? Por causa dos preços dos ingressos, que no final das contas ficou bem mais em conta, né? Ficou, acho que foi R$ 80 a inteira e 40, né? A meia entrada. No primeiro jogo as equipes ficaram no 0-0 e aí no jogo da volta, lá na Arena Pernambuco, tivemos um show do Santa Cruz, que sinceramente eu queria muito ter visto esse Santa Cruz há muito tempo, né? Mas enfim, né? Tivemos agora ainda bem no mata-mata. Espero que ele permaneça assim, porque ele vai encarar uma equipe muito tensa que é o Tocantinópolis. Mas diante do Retrô, o Santa Cruz deu um show e conseguiu abrir o placar ainda aos 2 minutos ali do primeiro tempo. E em seguida, né, o Retrô empatou o jogo ficando no 1-1. Só que aí o Santa, aos 38 aí do primeiro tempo ainda, o Santa foi lá e fez 2-1 em cima do Retrô. E aí foram para o intervalo, chegaram a voltar aí, né, no segundo tempo, todo mundo esperando uma reação do Retrô, mas não tivemos aí uma reação do Retrô. Na verdade, até a gente teve, né, muitas oportunidades ali, porém o Santa Cruz foi super bem, conseguiu se defender muito bem. Ainda estou chocada com isso, ainda nem acredito, pra falar a verdade, mas ele conseguiu sair com a vitória e com a classificação. E o pior, gente, é que assim, o Santa Cruz era uma das piores equipes aí dessa classificação geral que a gente teve, das equipes que foram classificadas para a segunda fase, e o Retrô era a melhor equipe, ele teve ali o melhor ataque, a melhor defesa, tudo, gente, e o Santa, pelo contrário, né, não tinha nada, e conseguiu eliminar o Retrô. Aí é tenso, viu, gente? Aí é tenso, e tem muita gente que diz, né, que a camisa pesa, que a história pesa, e o que é que vocês acham? Vocês acham que a camisa pesa, a história pesa? E agora vamos ver como é que ficou a classificação geral depois desses duelos. E é importante a gente saber porque essa classificação é que vai definir os duelos para a próxima fase, ou seja, para as quartas de final, porque ela é feita através, né, dessa classificação. Ou seja, quem ficar em primeiro vai enfrentar o último colocado, quem fica em segundo enfrenta o sétimo, quem fica em terceiro enfrenta o sexto e quem fica em quarto enfrenta o quinto colocado. Então vamos ver como é que ficou essa classificação. Em primeiro lugar temos o Amazonas com 35 pontos, em segundo vem o Asa com 31, o terceiro lugar é ocupado pelo Lagarto de Sergipe com 31 pontos, o São Bernardo vem em quarto com 31 pontos também, já o Motoclube vem em quinto com 30 pontos, o Pouso Alegre vem em sexto com 30 pontos, o Rio Branco do Acre fica em sétimo com 29 pontos, em oitavo temos o Caxias com 29 pontos, em nono temos o América de Natal com 28 pontos, em décimo temos o Bahia de Feira com 28 pontos, em 11º lugar temos o Real Noroeste do Espírito Santo com 26 pontos, em 12º lugar temos o Tocantinópolis com 26 pontos, em 13º temos o Nova Venécia com 26 pontos, em 14º lugar temos o Paraná com 25 pontos, em 15º temos a Portuguesa com 24 pontos e em último lugar, na 16ª posição, temos o Santa Cruz de Pernambuco com 23 pontos. Então vamos supor que em um cenário onde o Santa Cruz e o Amazonas passem de fase, né, da terceira, podemos ter um duelo entre o Amazonas e o Santa Cruz, de acordo, né, com a classificação geral, porque o Santa, né, está ali na última posição, já o Amazonas está em primeiro lugar. Então por isso que é muito importante a gente saber a classificação geral. E outra coisa que eu acho legal de mostrar para vocês é como ficaram os grupos depois dessa segunda fase, porque muita coisa mudou, viu, gente? Foram 4 equipes classificadas de cada grupo, mas agora olha só o que restou de cada grupo. Do grupo A1 a gente tem aí apenas 2 equipes, que é o Amazonas e o Rio Branco do Acre. Do grupo A2 a gente tem apenas o Tocantinópolis e o Motoclube do Maranhão. Do grupo A3 a gente tem apenas um time classificado, que é o América de Natal, e vale lembrar que no ano passado a gente teve 3 equipes classificadas na Série C, que foram do mesmo grupo, que era o grupo A3. Dessa vez, pelo visto, a gente pode ter apenas um time. Já no grupo A4 a gente tem 3 times classificados, o Santa Cruz, o Lagarto e o Asa de Arapiraca. Já no grupo A5, gente, o grupo aí do Centro-Oeste, não temos mais ninguém, gente. Todos os times perderam para os times do grupo A6, que foram o Nova Venécia, o Pouso Alegre, o Bahia de Feira e o Real Noroeste. E temos aí 2 equipes do mesmo estado, né, que é o Espírito Santo. Parabéns aí às equipes. E agora vamos ver como é que ficou as equipes do grupo A7 e do grupo A8. No grupo A7 temos classificados ainda o São Bernardo, o Paraná e a Portuguesa do Rio de Janeiro. E no grupo A8 apenas uma equipe, que é o Caxias. E esses foram todos os detalhes importantes pra gente saber aí depois dessa segunda fase aí da Série D. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo com os duelos aí dos jogos de ida da terceira fase da Série D. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!